Aqui a gente também tem o nosso menu de seleção, né? Seria ali o contato direto com o usuário para definir o que ele vai querer fazer com o código, né? Se ele vai querer a equação geral da reta, né? Apenas no R2, se ele vai querer a equação reduzida da reta, se ele vai querer a equação vetorial da reta, paramétrica, assimétrica, né? Ele vai coletar esse dado do usuário, né? Ele escrevendo E, R, V, P ou S. A partir dessa escolha, né? A gente vai definir se vai ser no R2 ou no R3. No caso, quando é geral da reta, a gente só tem no R2. Para os outros casos, ele pergunta: você decide a reta no R2 ou no R3? E a partir disso, a gente tem duas escolhas, né? Uma seria referente a qual equação da reta ele quer, que seria a primeira escolha, geral, reduzida, vetorial, paramétrica, simétrica, e a segunda escolha seria no R2 ou no R3, que seria essa parte aqui de baixo do código, certo? Então, basicamente, esse menu de seleção, em linhas gerais, ele coleta isso. Qual é a equação que você quer e em qual espaço você quer, R2 ou R3, certo? Aqui no menu de seleção, a gente vai verificar o que o usuário digitou. Se ele digitou o espaço 2 e a escolha de equação E, que é a equação geral da reta, essa parte vai ser executada. Aí aqui a gente criou uma lista, nome dos pontos para adicionar o nome dos pontos, uma lista pontos para adicionar os pontos que o usuário digitar e um contador que inicia em 1 para o laço de repetição. Aí aqui inicia o laço de repetição e ele tem que rodar 3 vezes porque a gente quer 3 pontos. Aí aqui a gente solicita para o usuário digitar a sigla do primeiro ponto e a gente adiciona a sigla que ele digitar na lista nome dos pontos, que foi criada aqui em cima. Aí a gente pede para o usuário digitar a coordenada x e a coordenada y desse ponto. E depois a gente adiciona a coordenada x e y na lista pontos que foi criada aqui em cima. Aí a gente incrementa o contador para rodar mais uma vez o laço. Aí depois que rodar as 3 vezes, a gente dá um print chamando a equação, a função da equação geral da reta e passando para ela os 3 pontos que o usuário digitou. Aí aqui a gente chama outra função auxiliar que vai mostrar os pontos e a gente passa para essa função o nome dos pontos e também os pontos. Aqui nessa seleção é da equação reduzida da reta. Primeiro a gente vai ter uma verificação, né, um if, se a escolha da equação foi R mesmo, e outra verificação se o espaço escolhido no menu de seleção foi 2, que é o segundo plano. Se sim, aí vai ser executado esse bloco do código. Aí a gente criou uma lista, nome dos pontos, outra lista pontos e um contador 1, que inicia em 1, né, para a estrutura de repetição. Aí aqui na estrutura de repetição, a gente dá um print pedindo para o usuário digitar a sigla do ponto. Aí a gente adiciona essa sigla do ponto na nossa lista nome dos pontos que foi criada aqui em cima. Aí a gente pede para o usuário digitar também a coordenada x e a coordenada y, e também adiciona essas coordenadas na nossa lista pontos que a gente criou aqui. Aí a gente incrementa o contador para rodar de novo a estrutura de repetição, e o nosso contador, a nossa estrutura de repetição, ela tem que rodar 3 vezes, porque a gente quer 3 pontos, né? Ponto A, ponto B, ponto C. Então, quando atinge 3, a gente dá um break na estrutura de repetição. Aqui a gente vai chamar a função da equação reduzida da reta no R2, passando para ela os pontos que o usuário digitou para a gente. E deve ser executada a função da equação, né, reduzida da reta. E aqui a gente chama outra função auxiliar que é para mostrar os pontos mesmo, mostra o nome do ponto e os pontos. E a gente passa para ela, então, as nossas duas listas. Aqui a gente tem a seleção para a equação reduzida da reta no R3. Primeiro a gente vai ter um if para ver se a escolha da equação foi R e se o espaço escolhido foi do terceiro plano. Se sim, aí esse bloco de código vai ser executado. Aí a gente criou uma lista, nome do ponto e reta, outra lista coordenadas e um contador que inicia em 1 para a estrutura de repetição. Aqui no while, na estrutura de repetição, a gente vai ter um if, né, uma verificação. Se o count estiver em 1, aí a gente vai pedir para o usuário digitar a sigla do ponto. Se o count estiver em 2, a gente vai pedir para o usuário digitar a sigla do vetor. Então, a gente vai adicionar na nossa lista nome do ponto e reta, criada aqui em cima, a sigla do ponto e a sigla do vetor. Aqui a gente pede para o usuário digitar as coordenadas x, y e z do ponto e depois do vetor, e adiciona essas coordenadas na nossa lista coordenadas, que foi criada aqui em cima. Aí a gente incrementa mais um no contador para rodar de novo a estrutura de repetição. Aqui a gente tem um if, uma condição, que quando o contador for maior que 2, então a gente vai dar um break nessa estrutura de repetição, porque a gente quer que ela rode duas vezes, né? Uma vez para pedir a sigla do ponto e outra vez para pedir a sigla do vetor. Aí aqui a gente só verifica se está no terceiro plano, então a gente dá um print chamando a função da equação da reta reduzida no terceiro plano. A gente passa para ela, então, as coordenadas do ponto e do vetor, que a gente solicitou para o usuário, e também a gente chama uma outra função auxiliar, que é para mostrar o ponto e o vetor, e passa para ela a nossa lista, nome do ponto e reta, e a nossa lista coordenadas. A seleção 3 é sobre a equação vetorial da reta. Primeiro a gente começa com uma seleção, né, pra gente ver se o usuário escolheu V, quer dizer que esse bloco vai ser executado, esse bloco de código. Aí a gente cria uma lista, nome do ponto da reta, para adicionar a sigla. Aí a gente cria outra lista coordenadas, para adicionar as coordenadas, né. E aqui a gente cria um contador iniciado em 1. A gente quer que ele rode duas vezes, porque a gente quer primeiro pedir as informações do ponto e depois as informações do vetor. Aí a nossa repetição começa, né, e vai ter outra verificação. Se o contador estiver em 1, que é a primeira vez que ele está rodando, ele vai pedir a sigla do ponto. Se o contador estiver em 2, ele vai pedir a sigla do vetor. Aí a gente vai pegar e vai adicionar a sigla digitada pelo usuário, né, primeiro do ponto e depois do vetor, na lista nome do ponto e reta que a gente criou aqui em cima.
Aí, então, a gente vai pedir as coordenadas x e y para o usuário, e daí a gente vai fazer uma verificação, porque se o usuário escolheu no segundo plano, né, lá em cima no menu de seleção, aí a gente adiciona as coordenadas x e y na lista coordenadas que a gente criou aqui em cima. Mas se o usuário escolheu no terceiro plano, no menu de seleção, aí a gente também solicita para ele a coordenada z, né, a terceira coordenada. E então a gente adiciona na lista coordenadas x, y e z. Aí a gente incrementa um contador para rodar de novo, né, a repetição. Aí a gente tem um if só para verificar quando já solicitou do ponto e do vetor para acabar a repetição. Aí a gente tem de novo uma outra seleção para a gente poder ver qual função a gente vai chamar, se é do segundo plano ou do terceiro plano. Aí então, se o usuário escolheu no segundo plano, né, espaço igual a 2, aí a gente vai dar um print chamando a equação vetorial da reta no R2. Vai passar as coordenadas do ponto e do vetor. Aí aqui, caso o usuário tenha digitado no terceiro plano, a gente dá um print chamando a função vetorial da reta no terceiro plano. Aí a gente passa também as coordenadas do ponto e do vetor. Aí aqui a gente chama uma outra função auxiliar que é para mostrar o ponto e o vetor. Aí a gente passa para ela a nossa lista, nome do ponto e reta, e a lista das coordenadas. Basicamente, falando das que eu expliquei, que no caso seriam a paramétrica e a simétrica, a gente tem aqui, vamos para a paramétrica primeiramente. O que acontece? Bom, o usuário foi lá e escreveu P. Então, vai ser definido o T e vai ser definido também se vai ser no R2 ou no R3. O que acontece primeiramente? Ele cria duas listas, nome do ponto e reta e a lista coordenadas. E ele coloca um contador com valor 1. Ele entra numa estrutura de repetição, né, um while, e nesse while ele vai pedir a sigla do ponto, preferencialmente em letra maiúscula, para seguir o padrão, né? A, B, C, né, em maiúsculo. E também ele pergunta a sigla do vetor, né, preferencialmente em letra minúscula, né? O vetor R, vetor V, né, com aquela setinha em cima. Só que a gente não conseguiu colocar aqui no código, mas o ideal seria ter aquela retinha, aquela setinha em cima, né? Então, o nome, né, entraria no input, e o nome do ponto e reta, que a gente coletou agora, né, entraria nessa lista nome do ponto e reta, né, com a estrutura append. A gente pegaria primeiro, como a gente entrou com o count 1, primeiro a gente pegaria a sigla do ponto. E no final da estrutura de repetição, o count é somado. Então, na segunda passagem do while, a gente pegaria a sigla do vetor. Então, na primeira passagem, a sigla do ponto e a coordenada x e y do ponto, se for no R2. Aí aqui a gente tem um if espaço igual a 3, né, no caso R3, ele também pergunta a coordenada z. E quando está passando a segunda vez, ele pergunta a sigla do vetor, o x e o y do vetor, se for somente R2, né, e adiciona na lista coordenadas, e se for no R3, na lista de coordenadas com também a coordenada z. Então, basicamente, é isso que ele faz. E, por fim, se for espaço 2, ele vai dar um print, né, nessa equação paramétrica da reta do R2, usando esses parâmetros que a gente tem, que seria coordenada 0 e coordenadas 1, os valores que a gente colocou, né, x e y, na lista coordenadas. E se for no espaço 3, a gente também coloca esses valores, x, y e z, que a gente colocou na lista de coordenadas. Né? E, por fim, mostra o ponto e o vetor, né, que a gente vai colocar o nome do ponto e reta e as coordenadas. Né? Seria a função de plotagem. Seria basicamente isso para a paramétrica. Para a simétrica, então, o usuário vai escolher o S, e a escolha da equação também é S minúsculo, então tanto o S quanto o Szinho vai entrar, não precisa colocar especificamente maiúsculo ou minúsculo, que vai funcionar de ambas as formas. Vai criar também o nome do ponto e reta da mesma maneira que a outra, o count também vai vir da mesma forma que a outra, toda a estrutura de adição de coordenadas desse ponto ou vetor é igual a outra, né? Lembrando que quando o count é maior do que 2 em ambas, ele dá um break, né? Então esse while aqui, ele ocorre somente duas vezes para adição do ponto e do vetor nessa lista, né, de coordenadas. E basicamente após isso ele verifica se é espaço 2 ou espaço 3. Se for espaço 2, ele vai dar um print dessa equação simétrica da reta no R2, e se for espaço 3, no R3. E por fim também vai mostrar o ponto e o vetor, né? Vai mostrar ali os nomezinhos, seria referente ao, você adicionou o ponto A com coordenada 1, 2 e 3. Ele vai mostrar também embaixo desse gráfico, A igual 1, 2 e 3. E as coordenadas desses pontos, né, seria 1, 2 e 3. No caso, né, em resumo, o nome do ponto e reta vai aparecer o A, e o coordenadas vai aparecer 1, 2 e 3. E embaixo, o nome do ponto e reta vai aparecer o R, né, do vetor, e as coordenadas, sei lá, o vetor é 4, 5 e 6, vai aparecer 4, 5 e 6.
Então agora vamos fazer aí o teste, né, desse nosso código das equações da reta. Vamos aqui direto para o menu de seleção com o usuário, seria 5 opções para a gente escolher. E para a equação geral da reta, R para a equação reduzida, V para vetorial e P para paramétrico. Por fim, S para simétrico. Vamos escolher aqui para iniciar o E. No R2, né? A sigla do primeiro ponto, a coordenada x do primeiro ponto, vamos fazer aquela básica, né? Que no caso seria quando é reduzida, y igual a 2x. No caso, quando o x é 1, o y é 2. O ponto B seria quando o x é 2, o y é 4, porque 2 vezes 2 é 4. E quando o ponto do x, o ponto C, né, é 3, o y seria 6. Então, quais são os pontos que eu criei? O A com x1, y2, o B com x2, y4 e o C com x3 e y6. A plotagem da reta está aqui. E aqui está os valores que a gente criou, né? Esses pontos que a gente mostrou. E também temos a equação geral da reta, menos 2x mais 1, y nesse caso igual a zero. Vamos continuar, agora vamos criar uma que não forme uma reta, para ver o que acontece, porque por meio de determinantes ele verifica se realmente eles estão em uma mesma direção, né, em uma mesma reta, esses pontos. E se eles não estivessem? Vamos dizer que o ponto A tem x1 e y3. O ponto B ele tem x2 e y2. E o ponto C tem x3 e y4. Esses pontos não pertencem à mesma reta, e mostra os pontos que você digitou. Então, basicamente, ele faz essa verificação e te retorna se não for possível a criação desses pontos. Vamos fazer então a vetorial no R3, né, para fazer uma também da R3. Ele pergunta a sigla do ponto, como outro exemplo a gente fez só com pontos, a vetorial a gente usa um vetor também, assim como a paramétrica e simétrica, mas enfim. A sigla do ponto, ponto A, seria 1 e 2, vamos chutar também. E como é R3, né, tem também o Z, que seria 3. E ele pergunta a sigla do vetor, preferencialmente em letra minúscula. Então vamos respeitar o código, vamos colocar V. Ele vai apontar para, vamos dizer que é uma reta decrescente. Então o x ele mudaria sempre 1, o y no caso também seria o mesmo, seria 1 também. E como ela é decrescente, eu vou colocar menos 3, um valor negativo, para ela apontar para baixo. Tá aí a reta. Temos então a reta, né, vetorial, r igual a 1, 2, 3 mais t vezes 1, 1 menos 3, né? E tá aí ela apontando para baixo, como eu comentei. Esse seria o nosso código, né? Estamos abertos a perguntas, se quiserem comentar alguma coisa aí, esse é o momento. Muito obrigado e abraço.